Êxodo 33, versículo 13, está escrito assim: Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. E atenta que essa nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, e separados seremos eu e o teu povo, e todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Você crê que isso aconteceu? Você crê que houve essa conversa entre Moisés e Deus? Você crê que Moisés achou graça aos olhos do Senhor? Que Deus conhece Moisés pelo nome? E você crê que o mesmo Deus que conhece Moisés pelo nome e também te conhece pelo nome? E que você também achou graça aos olhos dele? E que a presença dele é insubstituível? Então eu leio mais uma vez e você repete o versículo 14. Que Deus falou, disse pois, agora com fé, disse pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você crê nisso? Crê que o Senhor vai falar conosco? Por gentileza, ocupe suas mãos, vamos dar ao Senhor e a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os teus olhos, aplaudindo, glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, nos reunimos, meu Deus, para te cultuar, para te adorar, para bendizer e agradecer ao teu nome, para te prestar culto, é ordem tua, meu Deus, somente ao Senhor adorar, somente ao Senhor prestar culto, que a tua igreja agora te aplaude, te glorifica, abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja, e por essa mesma abertura, meu Deus, derrama a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir homem algum falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Também agora então os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, que o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe aí papel e caneta, tome nota do que vai ouvir e aprender. Se porventura não trouxe papel e caneta, mas trouxe o celular, coloque no modo avião e aí você utiliza o bloco de notas para anotar tudo, amém? Antes de entrarmos aqui no texto propriamente dito, eu vou fazer um resumo rápido a largas passadas, não é? Para compreendermos melhor. A descendência de Israel esteve no Egito durante 400 anos cativa. Durante 400 anos eles foram escravos. E a escravidão foi dura debaixo dos açoites dos egípcios. Trabalhavam horas e horas a fio, sem descanso, sem salário, sem nada. Eram escravos, sem dignidade, sem coisa nenhuma. Até que eles se juntam para clamar a Deus. E a palavra nos diz, lá no capítulo 2, que Deus ouviu aquele clamor, aquela oração, e Deus vai levantar um libertador. Deus visita Moisés, que está lá no Sinai, que está lá no Monte Sinai, na Arábia Saudita, e Deus levanta Moisés como libertador, e já diz a Moisés o propósito, que era tirar o povo do Egito, da escravidão, e levá-los à terra prometida. Moisés vai ao Egito, resumindo a história, Deus usa Moisés, envia pragas sobre os egípcios, e Deus tira o seu povo do Egito, e eles não saem de mãos abanando, eles saem com uma bela indenização, muito ouro, prata, vestes, vasos, levam também animais, a ponto de Moisés dizer, nenhuma unha ficará no Egito. Deus opera maravilhas, abre o mar, eles atravessam em seco, eles têm de maneira visível a presença de Deus, através de uma coluna de nuvem de dia, através de uma coluna de fogo à noite, de uma coluna de nuvem para trazer sombra, refrigério, para conduzir no caminho, à noite uma coluna de fogo para aquecer, porque lá é deserto, tem inversão térmica. Mas Deus vai fazer mais, Deus vai mandar um maná do céu quando eles clamam, Deus faz a água amarga virar água doce, Deus manda codornizes para eles terem carne para comer,
Deus os conduz até o Sinai. No Sinai, o próprio Deus fala com aquele povo diretamente. Eles olham o cume do monte, daquela cordilheira de montes, e eles veem o monte fumegando. Parece que o monte é um vulcão de fumaça, de raios, de trovões. Eles ouvem a voz de Deus de maneira audível. E a princípio tem temor, se afastam, vão dizer: fale você, Moisés, com Deus, senão morreremos. E Moisés entra lá na nuvem, fala com Deus. Deus vai dar não só os 10 mandamentos, mas os capítulos 21, 22, 23, diversas orientações, leis, práticas para o dia a dia. Moisés registra tudo em um livro, reúne este povo e celebra com eles uma aliança entre o povo e Deus, uma aliança de sangue. Ele oferece a Deus bezerros em sacrifício, novilhos. Ele pega o sangue, uma parte ele vai lançar sobre aquele livro e outra parte sobre o povo, e conclama o povo a obedecer, a cumprir a parte do povo na aliança, no trato, no pacto. E o povo diz que vai obedecer, que vai cumprir. Termina o capítulo 24 do Êxodo, Deus chamando Moisés para subir ao monte. E o Moisés vai estar no monte com Deus 40 dias e 40 noites. E lá no monte, Deus revela a Moisés o tabernáculo. Os capítulos 25 a 31 do livro do Êxodo, é Deus revelando a Moisés como vai ser o tabernáculo, para que fosse feito, para que fosse construído. Enquanto isso, lá no acampamento, os dias passando, o povo impaciente. Você conhece gente impaciente, ansiosa, não tem paciência de esperar nada? Pois é um ditado que diz que apressado come cru, não é? Estes apressados, impacientes, chegam a Arão e dizem: cadê esse Moisés? Sumiu, desapareceu. Nós queremos um Deus, queremos uma divindade. E aí o Arão, nesse momento, vai, ao invés de ser firme, ao invés de exercer a autoridade e dizer: Moisés está no monte com Deus e nós vamos esperar o tempo que tiver que esperar, porque ele está falando com Deus, ele vai voltar, Deus ajudou até aqui, Deus vai continuar ajudando. O propósito de Deus é nos levar à terra prometida, ele vai levar, ele vai cumprir. O Arão é porta-voz de Deus. Moisés tinha dificuldade na fala, Moisés não tinha uma oratória bela. Quem era o porta-voz, né? Depois se confere o capítulo 4, era o Arão. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, o Arão tinha eloquência, oratória, para transmitir aquilo a todo o povo. O Arão vai dar ouvidos à voz do povo. Diz um ditado por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Isso é mentira do diabo. A voz do povo é a voz do povo. E às vezes a voz do povo é a voz do diabo. Uma mesma multidão que uma semana gritava: Hosana ao rei, Jesus. Na semana seguinte gritava: crucifica-o. Olha só que coisa, que mudança, né? Que reversão de valores. Arão então dá ouvidos à voz daquele povo. E ele manda a todos trazerem ouro. Tire seus brincos, os seus filhos, as suas mulheres, brincos, colares, pingentes, e levam a ele muito ouro. Ele pega aquele ouro, ele vai derreter no fogo, e ele vai moldar um bezerro, e o povo vai celebrar aquele bezerro, vai festejar aquele bezerro, vai comer, beber, e vai dançar nu ao redor daquele bezerro. Quando Deus vê aquela cena, Moisés não sabe, mas Deus sabe. Moisés não é onipresente, mas Deus é. Deus vai dizer: Moisés, o povo está em pecado, está em prostituição. Deus prova o caráter de Moisés dizendo: me deixa destruir eles, eu vou fazer de você uma nova nação. Desde quando Deus precisa pedir permissão de algo para alguém? Isaías nos declara dizendo: agindo Deus, quem impedirá? Deus está provando o coração de Moisés. E tem muita gente, se fosse hoje, a dizer: pesa a mão, Deus, mata esses miseráveis, mata que isso não é crente não, mata que isso não é povo teu não, pesa a mão! Esses dias minha esposa mostrou uma oração de um cidadão aí. Entraram na plantação de um outro e roubaram a plantação de milho. O camarada plantou milho, roubaram a plantação de milho. E aí esse que foi roubado foi pedir oração para o outro. E o outro, indignado na oração, ora com toda a sinceridade do coração, dizendo: meu Deus, o Nau é teu servo. Ele trabalhou para plantar aquela plantação, aqueles milhos. E roubaram. Eu não sei quem roubou, mas o senhor sabe, mata esse desgraçado. Faz ele ter um infarto. Quebra o pescoço dele, faz ele morrer, faz a mulher dele morrer, faz os filhos dele morrer, acaba com a família dele, destrói tudo. Ó, que nível chegamos, né? Coração duro, não. Coração ruim, não. Embora
né? Tem gente que mereça tudo isso, né? Porque é ruim, porque é mal, porque é maligno, porque é perverso. A justiça é feita pelo Todo-Poderoso. Ele não nos ensina a pagar o mal com... Ele nos ensina a orar pelos inimigos, fazer bem a quem nos faz mal. Moisés conhece o coração de Deus, é por isso que ele vai dizer, não é meu povo, é o teu povo. Se o Senhor destruí-los, o que dirão as outras nações que o Senhor os tirou do Egito e não teve poder para levá-los? Deus diz, tá bom, desce lá e resolve. O Moisés, nesse momento, já tem as 2 tábuas dos mandamentos, ele desce do monte, indignado, ele pega essas tábuas, ele taca elas no bezerro de ouro, e ele quebra essas tábuas de pedra. Ele fica tão indignado que ele pega aquele bezerro de ouro, ele derrete no fogo, faz virar pó de novo, pega a água e faz as pessoas engolirem. Convoca para junto a si os da descendência de Levi, da tribo de Levi, e dá ordem a eles, matem os que não se arrependerem. E morrem quase 3.000 homens. E aí depois disso, Moisés vai novamente à presença do Senhor. Ele vai novamente interceder. E quando ele vai à presença de Deus, ele não vai dizer assim, este povo pecou. Ele vai dizer, nós pecamos contra ti. E o pecado foi grande. E o pecado foi grave. Mas perdoa. O Senhor é misericordioso. E se o Senhor, ele chega ao ponto de dizer, eu estou resumindo, depois você lê, os capítulos 32 e 33, ele chega ao ponto de dizer, se o Senhor não perdoar o povo, risca o meu nome do teu livro. E esse livro é o livro da vida. Não é? Só vai para a glória quem tem um nome escrito no livro da vida. E Deus diz, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. E aí Deus vai dizer a Moisés, Moisés, eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar um anjo, porque este povo é povo obstinado, é povo que não se arrepende, é povo que se eu for com vocês, pela minha santidade eu consumo. Amados, compreenda você que o pecado é maligníssimo. O pecado é pior que a morte não nos separa do amor de Deus. A morte não nos separa da presença de Deus. O pecado é pior do que qualquer coisa. Por quê, pastor? Está escrito, Isaías 59, os nossos pecados fazem divisão, fazem separação entre nós e o nosso Deus, para que não veja a nossa face, para que não vejamos a face dele. O pecado nos separa da presença de Deus, nos separa de Deus. Moisés então comunica ao povo, Deus falou que vocês são obstinados e não vai mais conosco. O povo se entristece, tira os enfeites, atavios, ninguém canta, ninguém tem música, ninguém tem razão de alegria. Deus diz que o povo se entristeceu. Então que Moisés vai mais uma vez à presença de Deus. Versículo 13, onde começamos, já fiz um resumo a largas passadas, Êxodo 33, versículo 13. E Moisés vai dizer a Deus, agora pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te agora que me faça saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos. Note aqui que graça é favor imerecido. Não merecemos. A graça vem da parte de Deus, é favor de Deus, é liberalidade de Deus. A graça não está firmada em obras humanas. A graça está alicerçada em quem Deus é. E Deus é santo, e Deus é bom, e Deus é fiel, e Deus é amoroso, Deus é misericordioso. A graça é favor de Deus. Ele está dizendo, se eu tenho achado graça. Amados, nesse tempo aqui, o privilégio de entrar na presença de Deus era exclusivo de Moisés. Essa turma aqui não tem esse privilégio. Essa nação inteira, 600.000 homens, fora mulheres e crianças, não tem o privilégio que Moisés tem. E Moisés está dizendo, se eu tenho achado graça aos teus olhos, eu rogo, eu peço, eu imploro, me faça saber o teu caminho. Ele está dizendo para Deus, eu quero te conhecer ainda mais, para continuar sendo agraciado pela tua misericórdia. Amados, Moisés tem com Deus experiências que muita gente na Bíblia inteira não teve. E muitos nós nunca tivemos. Ele tem experiências tremendas com Deus, extraordinárias. Mas ele compreende que até ali o que ele conhece de Deus ainda é pouco. Encontramos, por exemplo, um Jó que vai dizer que conhecia Deus de ouvir falar. Mas ele termina o livro dele dizendo que agora conhece Deus de andar junto. Encontramos Oséias 6,3 dizendo, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Encontramos o próprio Senhor Jesus dizendo, João 17,3, e a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Tome cuidado para você não estar na igreja e não conhecer a Deus.
Tome cuidado para você não ter anos e décadas de evangelho e já ter batizado nas águas ou não, talvez, e ainda não conhecer a Deus. Meu irmão, você pode correr o risco de estar dentro da igreja de Deus, em nome de Deus, com a Bíblia debaixo do braço, e não conhecer a Deus. Isso é perigoso. Não adianta só ter uma Bíblia debaixo do braço. Este livro fala de alguém, fala de uma pessoa. É centralizado numa pessoa, o nome dela é Jesus Cristo. Então não adianta falar sobre Deus sem conhecer a Deus. Eu sei quem é o presidente da República, eu sei que ele tem 9 dedos. Conheço a história dele. Processos também, ficha criminal também, é fato público e notório. As opiniões. Agora, conhecer a Deus aqui não se limita a ter um conhecimento público e notório. Conhecer a Deus se fala de intimidade. Conhecer a Deus aqui, quando Moisés diz conhecer-te-ei, é que é ter mais comunhão com Deus. Meu irmão, ele vê Deus como o outro nunca viu. Números 12, o próprio Deus vai dizer para o Arão e para Miriam, eu falo com Moisés face a... Olha só, privilégio, não? Ele roga a Deus, então, que ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer a graça aumentada, ele quer a comunhão com Deus aumentada, a presença de Deus aumentada na vida dele. E ele vai deixar claro que, embora o povo tenha pecado, e o pecado é grave, e o pecado separa de Deus, ele termina aqui o versículo 13 dizendo, atenta que essa nação é teu povo. O povo pecou, mas é teu povo. O negócio é grave, mas é teu povo. E se o Senhor não perdoar, não vai ter perdão. E se o Senhor não estender a mão, não vai ter favor. E se o Senhor deixá-los, como será? Este povo é teu povo. Ele lembra a Deus isso. Mas ele deixa claro que na vida dele e daquele povo, a diferença, diga comigo, é a presença de Deus. Leia comigo o versículo 16. As perguntas trazem embutidas as respostas. Como, pois, se saberá, versículo 16, estou em Êxodo 33, versículo 16. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos? Ele quer graça só para ele? Ele pergunta o quê? Eu e o teu? Mas pensa você com você mesmo, você quer graça só para você? Você quer presença de Deus só para você? Meu irmão, eu conheço gente que quer ser salvo, quer que o marido vá para o inferno. Quer que a mulher vá para o inferno. Eu conheço gente que quer bênção de Deus para si, os outros que se explodam. Meu irmão, gente assim não anda com Deus. Gente assim é religiosa. Gente assim é frequentadora de igreja, beata de igreja. Não conhece o coração de Deus. Não entrou na presença de Deus. Tem um ditado que diz, me diga com quem tu andas que eu te direi quem. Quem anda com Deus parece com Deus. O coração vai sendo moldado. O coração vai sendo lapidado. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos seus olhos? Eu, não é só para mim não, eu e teu povo. Como? Aí a outra pergunta traz a resposta embutida. Acaso, continuando a leitura do versículo 16, não é por andares tu conosco e separados seremos eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Moisés está dizendo, nós somos separados porque o Senhor nos separou, nós somos povo teu porque o Senhor nos escolheu. Meu irmão, você é povo de Deus, você é homem de Deus, é mulher de Deus, Deus escolheu você. Ô pastor, eu sou pecador, eu sou imperfeito, mas Deus os ama, Deus os perdoa, Deus tem graça, Deus tem misericórdia. Se houver arrependimento, se houver clamor, se houver renúncia de pecado, Ele perdoa, o sangue de Jesus purifica, Deus não desiste de você. Embora o diabo diga isso. Embora o diabo aponte, embora o diabo acuse, e o diabo joga na cara, e às vezes usa o marido, usa a mulher, usa o filho, usa o pai, usa a mãe, usa o patrão, usa quem está perto para apontar na sua cara e dizer, você é um lixo, você é um nada, você fez isso, mas a palavra declara, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se houver arrependimento sincero e verdadeiro, Deus estende a mão, a graça é estendida, o favor é estendido, e Deus perdoa, Deus santifica, Deus purifica. Deus não desiste do propósito dele em nós e através de nós. Moisés então deixa claro que a presença do Senhor é necessária para ele e para seu povo, a ponto de dizer, versículo 15, leia comigo, então disse-lhe, Moisés falando, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele quer a presença de Deus. Diga comigo, a presença de Deus é insubstituível. Insubstituível. Um trabalhador, seja ele quem for, ele pode ser substituído, por melhor que ele seja. Imagina o melhor médico, neurocirurgião, ele pode ser substituído por outro. O melhor advogado, o melhor engenheiro, o melhor faxineiro, o melhor pedreiro, enfim, imagine a profissão que for, ele pode ser substituído por outro melhor. Já vi casos, por exemplo,
de casais, um amar o outro, e pensar, não existe outra pessoa igual, não vou ser feliz com mais ninguém. Inclusive, conhecemos recentemente ali um rapaz, história trágica, moço novo, 30 e poucos anos, tinha uma esposa, uma filhinha, e a esposa teve câncer, algo avassalador. Em poucos dias, a moça morreu, muito rápido, muito rápido. E ele pensava consigo mesmo que nunca mais iria se casar com ninguém, que a vida seria para cuidar da filha pequena, mas Deus preparou outra mulher para ele. E, embora lembre da esposa, não tem como não lembrar, ama de paixão essa nova esposa. Imagine um moço novo, 30 e poucos anos, viúvo. Deus preparou outra moça, né? Uma moça de Deus, se casaram, uma bênção de Deus. Por mais que se ame alguém, qualquer pessoa pode ser substituído por um novo amor. Agora, a presença de Deus é insubstituível. Não há outro Deus, não há outro além do Senhor, não há outro que nos ame, não há outro Deus além do Todo-Poderoso. Diga comigo, a presença de Deus é insubstituível. Por mais que o mundo ofereça coisas, não substitui a presença de Deus. Por mais que o diabo coloque pratos, e coloca. Ele não tentou Jesus com isso? Ele disse, olha aí, está vendo aí os reis da terra, a glória da terra, o dinheiro da terra, a autoridade, a honra, tudo aí, tudo eu vou dar para você, se você prostrado me adorar. E Jesus enfático diz, vai-te Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Compreenda você que Moisés deixa claro que, embora eles estejam em direção à terra prometida, a terra que será deles, para eles cultivarem, morarem, cuidarem, sem a presença de Deus, a terra prometida não vai nada, não vale nada. Ele está deixando claro para Deus que Deus, a presença de Deus é melhor e é maior do que as bênçãos de Deus. E querido, querida, nós temos que ter entendimento disso, porque me parece que tem gente que não consegue separar as coisas. As bênçãos de Deus são consequência do relacionamento com Deus, não é o contrário. Não são as bênçãos primeiro e a presença depois. A prioridade tem que ser a presença de Deus. As bênçãos de Deus vêm junto no pacote, é consequência. É como um casamento, não é? Quando se casa, não é nada mais propriamente seu. Agora, os dois têm tudo em comum, não é? No nosso país tem regime de bens, eu acho que você tem notícia disso. E a regra geral é o casamento com comunhão parcial de bens. O que é isso na prática? Da data que casou em diante, todos os bens, patrimônio que juntarem é em comum. Se eventualmente houver um divórcio, tem que ser dividido 50% para cada. Na união estável é a mesma coisa. A união estável só muda a nomenclatura. Casamento, união estável, não é? Divórcio, dissolução. A regra é a mesma, 50% para cá. Mas há no nosso país a previsão do regime de bens, a separação de bens. O que é a separação de bens? É a pessoa que diz para outra, o que é meu, não vai misturar com o que é seu. O que é meu, o que é seu. E geralmente quem separa com comunhão, com separação de bens, é quem tem muito dinheiro. Não quer comunicar nada, dividir nada, juntar nada, reunir nada. Por que eu estou dando a analogia do casamento? Porque num casamento, o marido tem que amar a esposa tem que amar o marido, tem que haver comunhão, tem que haver concordância, tem que haver honra na aliança. Naquilo que depender de Deus, e a palavra vai trazer essa analogia, que Deus casa com o seu povo, né? E Deus abomina o divórcio, enfim e tal, mas a palavra traz de maneira clara a aliança. Deus honra a aliança dele, Deus honra a palavra dele, só que nós temos que honrar também. Eu acredito que todo mundo aqui já passou por isso, de alguém lhe procurar único e exclusivamente por interesse. Já aconteceu isso? E você ver uma ligação, uma mensagem, você já pensar, quanto será que vai precisar dessa vez? Qual será a enrascada que se meteu dessa vez? Só me procura quando tem BO? Só me procura quando tem problema? Quando está tudo bem, não me procura para me dar um abraço, para ver se tudo está bem. Já aconteceu isso com você? Seja sincero, pense você com você mesmo. Imagina Deus. Querido, querida, o alicerce do casamento é o amor. O alicerce do relacionamento com Deus tem que ser um amor da nossa parte por Ele, porque naquilo que depender dEle, o amor dEle para conosco é incondicional. Ele não deixa de nos amar. Diga para a pessoa que está ao lado dele, continua te amando. Ele ama você e Ele espera que esse amor seja correspondido. Que amemos mais a Deus do que as bênçãos de Deus. O irmão Jó é prova viva disso.
O coração do Jó está em Deus, e não nas coisas que Deus deu. Ó, que Deus deu bastante coisa para ele. O camarada era mais rico, era mais próspero, ele dava emprego para uma multidão de gente. Do dia para a noite, literalmente perdeu os 10 filhos, perdeu o patrimônio. Se a gente hoje tinha surtado, nós vivemos o tempo de surto psicótico. Você já viu gente surtada? Eu já vi. Algumas. Vivemos em dias de gente surtada. Quando não, tira a própria vida por conta das frustrações e decepções da vida. Jó vai dizer, Deus deu, Deus tomou, bendito seja. Será que tu tinha capacidade de dizer isso? Espere em Deus que não seja o caso de você passar por nada disso. Deus só dá a cada um que cada um consegue levar, né? O Jó aguentava o tranco. Deus, ele prova a nossa fé. Ele não quer nos arruinar, nos destruir, ele quer nos abençoar. Mas voltando aqui, Moisés deixa claro então que a presença de Deus é a prioridade. Terra prometida sem presença de Deus não vale nada. A prioridade é a presença de Deus. E o Senhor responde a Moisés, versículo 17, leia comigo. Quem está vivo ainda, diga amém. Amém. Já dormiu, diga amém. Glória a Deus. Êxodo 33, versículo 17. Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que me tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por nome. Farei o quê? Eu vou com você. Vou junto com você. Você não quer que eu vá? Eu vou. Vou só mais mandar um anjo, não. Eu vou com você. Você achou graça aos meus olhos? Meu irmão, coisa boa é achar a favor de Deus. Coisa boa é ter crédito com Deus. Vou lhe dar um exemplo simples, não é? Quando se tem crédito aqui na terra, CPF limpo, não é? O score é bom. Você sabe o que é score, não é? Pontuação boa. Os bancos ficam toda hora mandando mensagem. Quer um cartão de crédito? Abre a conta, não é? Pega um empréstimo, compra uma casa, compra um carro, crédito, 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 crédito. Você lembra daquela propaganda compre batom? Compre batom, compre, gaste, endivide. Mas os bancos oferecem crédito, porque o crédito é bom. Agora uma pessoa que está com o nome negativado, no vermelho, no SPC, o banco oferece crédito? É cobrança em cima de cobrança. É cobrança por SMS, é cobrança por ligação, é cobrança por e-mail. Não compra nada, não compra um carro, não compra uma geladeira financiada no crediário na Casa Bahia 24 vezes. Não compra nada não, irmão. Quando o nome está negativado, não compra nada. Nada, nada, nada. Por que eu estou lhe dando esse exemplo? Porque lá na glória o negócio é mais ou menos assim. Como assim, pastor? Quando você tem favor de Deus, quando você tem graça do Senhor, Ele estende a mão para você, Ele ouve as suas orações, Ele atende as suas petições, não falta a presença de Deus. Mas quando não tem crédito lá, o negócio está no vermelho, é céu de bronze, é terra de ferro. Não tem resposta. Deus não faz nada. Ô, pastor, isso pode acontecer? Vai para a Bíblia. Encontramos diversos exemplos de céus abertos para alguns e de céu de bronze para outros. Moisés achou graça aos olhos do Senhor. Querido, querida, repito, a graça não está firmada em obras. A graça está firmada no Todo-Poderoso, em quem Ele é. Diga para a pessoa que está ao teu lado, Ele estende a graça dEle para você, para te salvar, para te renovar, para te fortalecer, para te levantar. A sala do trono está de porta aberta. Ele quer você entrando para você achar graça, você encontrar misericórdia. Deus então, versículo 14, promete ir e dar descanso. Êxodo 33, versículo 14. Disse, pois, Deus falando, irá minha presença contigo, para te fazer descansar. Alguém aqui, pense você com você mesmo, você já chegou em casa exausto, cansado, nem tomou banho, desmaiou assim, apagou no sofá, na cama, tão exausto que você estava. Amados, quando o corpo está cansado, um banho, uma refeição e uma boa noite de sono resolve. Acorda no outro dia, já 4 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã, sei lá, você acorda renovado. E dormiu, tomou um banho, comeu. Mas quando o cansaço é na alma, irmão, pode tomar banho no melhor chuveiro, na melhor banheira, jacuzzi, tem uns negócios bacanas aí, tem uma turma aí que, né, toma um banho legal, uma hidromassagem. Quando o cansaço é na alma, pode tomar banho na hidromassagem, que nada muda. Irmão, quando o cansaço é na alma, pode comer a melhor comida que você imaginar, o melhor cardápio, mais refinado. Quando o cansaço é na alma, pode dormir, não é,
como nosso presidente dorme numa cama de 60 mil reais, com um lençol de fio egípcio de 80 mil reais. Coisa luxuosa, coisa bacana, coisa bonita, mas nada muda. Quando o cansaço é na alma, é só Jesus Cristo que tem poder para tirar. E é Ele que nos convida, dizendo: vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, eu vou tirar de você o fardo pesado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E é para a pessoa que está do lado, a presença de Deus traz descanso, a presença de Deus traz refrigério, a presença de Deus traz proteção, a presença de Deus traz socorro, traz livramento. Não abra mão da presença de Deus, porque a presença de Deus é insubstituível. O problema é que às vezes a gente troca a presença de Deus por outras coisas. Às vezes, no decorrer do dia a dia, você percebe quão corridos estão os nossos dias, você percebe isso. A gente acorda cedo, dorme tarde, e é tanta coisa para fazer. Pense você com você mesmo, na sua rotina, no seu dia a dia. Quanto tempo você separa para a oração? Quanto tempo você separa para um devocional? Não estou falando no culto, não. Estou falando no seu dia a dia, você e Deus. Porque o culto nos reunimos para prestar coletivamente, mas isso não exclui a responsabilidade do culto individual, do devocional particular. Meu irmão, vivemos em dias que a correria tem distraído muita gente. Rede social, televisão, tecnologia. E querido, quando a pessoa está distraída, pode estar Jesus diante dela. Quando o coração dela está em outras coisas ou pessoas, Jesus pode pregar para ela, mas ela não sente a presença de Deus, ela não valoriza a presença de Deus. E teve gente que andou com Jesus e não foi salva. Teve gente que estava na frente de Jesus e não foi curada, agraciada, abençoada. Está escrito, Marcos 6, que ele queria fazer ali muitos milagres, mas não pôde por causa da incredulidade. O coração do povo estava em outra coisa e não em Deus. Isso é perigoso. Na presença de Deus, a abundância da alegria. Vá comigo no Salmo 16, versículo 11. O salmista nos diz assim: far-me-ás ver, Salmo 16, versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença, abundância de alegrias, na tua mão direita, delícias, há delícias perpetuamente. Pensa você com você mesmo, você já contemplou essa presença? Ou você só vem ao culto? Ou você só participa de uma liturgia? Pense você com você mesmo, você já entrou nesse lugar de abundância de alegria? Você já entrou nesse lugar? Ô querido, é triste constatar que muita gente só vem ao culto. E é bom vir ao culto, é imprescindível vir ao culto, é importante vir ao culto. Mas não adianta só vir ao culto e entrar no templo físico e não entrar diante do trono do Todo-Poderoso. Não adianta vir diante de um altar de pedra e não entrar no altar do Deus vivo e Todo-Poderoso. Esse mesmo texto na King James diz: tu me fizeste conhecer o caminho da vida, a plena felicidade da tua presença, o eterno prazer de estar na tua destra. O mesmo texto na NVT, na versão transformadora, diz: tu me mostrarás o caminho da vida e me dará a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo perpetuamente. Pense você com você mesmo, você tem prazer em quê? Ô pastor, eu tenho prazer no dia que eu recebo meu salário, é tão bom. Ô pastor, eu tenho prazer em ir no cinema, eu tenho prazer de comer churrasco. Irmão, se a presença de Deus não lhe dá prazer, lamento lhe dizer que você está tão longe de Deus. Seu coração está com valores errados. Você corre um sério risco de estar morno na fé, quando não doente na fé, quando não já morto, dentro da igreja e longe de Deus. Tome cuidado. Se a presença de Deus não tem mais valor para você, isso é perigoso. A presença de Deus tinha tanto valor para Davi, que ele vai deixar claro no Salmo 51, 11, não me lances fora da tua presença, não retires em mim o teu Espírito Santo. Ele não está preocupado com trono, com coroa, com manto, com cetro, com autoridade. Qual a prioridade de Davi? A preocupação de Davi? A presença de Deus. Ele não quer passar pelo que o antecessor dele passou, Saul. Embora os pecados de Davi foram muito mais graves, a Bíblia deixa claro, os pecados de Saul, os pecados de Davi. Os pecados de Saul, desobediência reiterada. Não foi uma só vez. E não só desobedece, mas sempre dá desculpa. Você conhece gente que só dá desculpa? Erra, faz errado, mas não diz, fui eu. Não foi o marido, foi a mulher, foi o fulano, foi o ciclano. Nunca é ela, é um Saul da vida. Os pecados de Davi foram mais graves. Ele adulterou.
Ele mandou matar o marido da mulher. Mas ele só fez isso uma vez. E quando fez, se arrependeu, pediu perdão. Era digno de morte, mas a graça de Deus se estendeu a ele. O favor de Deus se estendeu a ele. Por que Davi é homem segundo o coração de Deus e Saul não? Porque a prioridade do coração de Davi era a presença de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A prioridade é essa. A palavra diz aqui ainda no livro de Salmos, vá comigo agora no Salmo 27, no versículo 8, Salmo de Davi também, e ele diz assim: quando tu disseste, ele está falando com Deus, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. A presença de Deus. Encontramos no Salmo 105:4, dizendo: buscar o Senhor e a sua força, buscar a sua face continuamente. Encontramos Isaías 55:6, dizendo: buscar o Senhor enquanto você pode achar, invocar enquanto está perto. A questão é: você tem buscado a Deus ou você só vem no culto? Quando vem? Vivemos em dias que tem gente que, uns por conta do trabalho, das atividades, outros pura negligência mesmo, porque aquilo que é importante para nós arrumamos tempo. Aquilo que é importante para nós damos prioridade. Por mais comprometimento que a pessoa tenha com o trabalho, se ela tiver uma consulta médica, ela vai no médico, ela não vai. Se ficar doente, pede até atestado. Tem gente que doente não deixa de ir, por exemplo, ao supermercado. Não deixa de ir à farmácia, mas deixa de vir ao culto, deixa de vir à igreja. E ainda dá desculpa, Deus sabe todas as coisas. Meu irmão, conheço tanta gente assim. Querido, querida, tomara que não seja o teu caso. Valorize a presença de Deus. Isaías deixa claro que nós devemos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocá-lo enquanto está perto. E buscamos a Deus no templo, como a profetisa Ana fazia, temos que estar no templo. Buscamos a Deus na palavra, buscamos a Deus orando, e a oração tem que subir como incenso. Salmo 141, versículo 2, diz assim: suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Nós temos que buscar a presença de Deus, se não podemos estar dentro da igreja e longe de Deus. Querido, querida, compreenda que se nos engajarmos no propósito de Deus, não vai faltar a presença de Deus. Vai comigo então agora para a fala de Jesus em Mateus 28. Naquilo que depender dele, se estivermos no propósito dele, ele vai estar conosco o tempo todo. Mateus 28, vou ler os versículos 19 e 20, que diz assim, palavras do Senhor Jesus antes de subir aos céus. Portanto, ide, e ele está falando aqui para os discípulos. Essa ordem aqui é para a igreja dele, para os discípulos dele. Essa ordem aqui não se limita a pastores, apóstolos, a quem tem cargo, título na igreja. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas essas coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Se você tiver uma caneta, anote aí do lado, Marcos 16, versículos 15 e 16, Marcos registra essa mesma fala, mas Marcos registra dizendo que Jesus diz, portanto, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa missão, ou teologicamente comissão, Deus dá para a igreja dele. E esta comissão são 3 verbos. Diga comigo, pregar, batizar e ensinar. Compreenda você que não precisa ser pastor para pregar. Porque tem gente que acha que isso é tarefa do pastor. O pastor é funcionário da igreja, é empregado da igreja, ele tem que pregar, ele tem que pregar, ele tem que pregar. O pastor tem que pregar, mas você tem que pregar também. A sua vida tem que ser uma pregação. O seu testemunho tem que ser uma pregação. A missão de pregar o Evangelho não é para um ou para outro, é para todos. Pregamos o Evangelho até sem palavras. A ponto na Escritura está registrado que a mulher ganha o marido sem palavra. 1 de Pedro 3, versículo 1. Nós temos que levar o Evangelho. A tua vida tem que levar o Evangelho. A tua conduta, o teu comportamento tem que levar o Evangelho. E a pregação é muito simples. Jesus começou a pregar e a dizer, arrependei-vos que vos é chegado o Rei dos Céus. Você não precisa apontar o pecado de ninguém. É só mostrar a justiça de Deus na sua vida. O caráter de Deus na sua vida. A palavra de Deus na sua vida. Pregar. A pessoa creu, ela tem que demonstrar publicamente. O batismo nas águas. Não é? Tem que ser uma demonstração pública de fé. Pô, queridos, é triste ver que tem gente que está na igreja há meses, há anos, e ainda não batizou nas águas. No tempo bíblico, quem cria batizava no mesmo dia. Está escrito isso em João capítulo 4.
Está escrito isso no livro de Atos dos Apóstolos. Pedro terminou a pregação, a igreja naquela manhã começou com quase 120 pessoas, ao término daquele dia tinha quase 3.000 pessoas, porque foram batizados no mesmo dia. Quando Filipe vai a Samaria e prega naquela cidade, os que creram eram batizados no mesmo dia. Depois ele prega o eunuco creu, já batizou no mesmo dia. Paulo em Filipos, o carcereiro e a família creu e foi batizado no mesmo dia. O que demorou mais no evangelho para ser batizado foi o Paulo, 3 dias. Porque Jesus demorou mais tempo para convencer o Ananias a ir lá falar com o Paulo do que o Paulo se arrepender. Uma coisa curiosa. É necessário batizar nas águas. Mas não para aí. É pregar, é batizar. Versículo 20. Ensinando-as a guardar. Ô queridos, é triste o fato. Vocês viram essa música daquela moça Aimee? Quem não viu, dá uma gugada e procura. Ô queridos, nós temos que tomar um cuidado para não viver o evangelho de fariseu. Eu não quero viver o evangelho de fariseu. Deus me livre disso. É o que a moça canta na música, não é? Que repercutiu muito na rede social, Brasil afora e mundo afora, não é? Ela canta a questão da Ilha do Marajó. Depois você dá uma gugada lá, dá uma pesquisada lá, não é? O governo tem que fazer muitas coisas, sim, mas a igreja é muito mais. A igreja tem dever moral. O governo tem dever legal, a igreja tem dever moral, a igreja tem ordem de Deus. O governo não. O governo respeita nem leis, muitos aí, infelizmente, descumprem, até o judiciário, quem devia guardar, descumpre dia após dia. A igreja tem dever moral. Agora compreenda você, nós temos que olhar para nós mesmos, para não vivermos o evangelho de fariseus. Um evangelho que está na igreja, que faz campanha, que vem no culto, só não conhece a Deus, só não tem presença de Deus. Isso é perigoso. Houve gente que passou por isso. A igreja de Laodiceia, Jesus diz, eu vou vomitar vocês. Vocês são mornos. E quem é morno, eu vomito. Para a igreja de Sardes, ele diz, vocês têm nome que está vivo, mas está morto. Eu não quero ser a igreja de Laodiceia, não. Você quer? Eu não quero ser a igreja de Sardes, não. Você quer? Eu quero ser como a igreja de Filadélfia. Que ele diz assim, eu abro as portas diante de você. E as portas que eu abro, ninguém fecha. Eu quero ser a igreja de Filadélfia que Jesus diz, você guardou a minha palavra. Você foi fiel. Eu quero ser como a igreja de Esmirna, que ele diz, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. A igreja de Esmirna de Filadélfia, ele não tem isso para falar, ele elogia, só tem elogio. As outras, Éfeso começou bem, mas terminou mal. Colocou as coisas no automático. Pensa num povo que conhecia a palavra, tinha doutrina, teologicamente embasado. Lá não ia o pregador da nau, não. Lá não ia ninguém pregar Guaraná com rolha, não. Lá não ia os pregadores da ostentação, não, que eles botavam para fora. Colocou a prova os que se diziam apóstolos e acharam mentiroso. Fora daqui. Vocês aqui não. Não tem público para vocês não. Não tem voz para vocês aqui não. Trabalhavam, a igreja operosa. Começou bem, mas colocou no automático. Perdeu o primeiro amor. A igreja de Tiatira era uma igreja de ascensão. Crescendo, 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 crescendo. Mas crescendo também, tolerando o pecado. Crescendo também, admitindo o pecado. Irmão, sem santificação ninguém vai ver a Deus. Ou buscamos a Deus, ou despertamos para Deus, ou valorizamos a presença de Deus. Corremos o risco de estar na igreja, mortos, mornos, em pecado. O pecado é maligníssimo, nos aparta da presença de Deus. Nos aparta. Moisés compreende a prioridade da presença de Deus. Ele busca. Ele busca. Se você voltar lá e continuar, depois em casa você continua a leitura, capítulo 33, a partir do versículo 18. Quando Deus diz, eu vou com você, sabe o que é que ele vai pedir? Eu quero ver a tua glória. Mostra-me a tua glória. E Deus disse para ele, tem um lugar para você aqui na fenda da rocha. Você não vai ver a minha face, homem nenhum viu a minha face. Mas eu vou passar por você. Você vai me ver de costa. E Deus passou. E Deus falou com Moisés. Quando Moisés desce daquele monte, o rosto dele resplandece. Ele não sabe, mas resplandece. A turma que está ali em volta não consegue olhar para ele, também é o brilho do rosto dele. Colocam um véu, porque o rosto brilhava e resplandecia. E isso que Deus fez é uma figura daquilo que ele faria no Novo Testamento. Para terminarmos, olha comigo aqui, segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Quem está vivo ainda, diga amém. Quem já dormiu, diga amém. Que bom que acordou. Nós precisamos da presença de Deus, da glória de Deus em nossa vida. Segundo aos Coríntios 3, 18, nos versículos anteriores, Paulo vai citar este caso, este episódio de Moisés no monte, quando desce com o rosto resplandecente, e ele vai dizer assim, mas todos nós, com cara descoberta,
refletindo como um espelho, mas espelho limpo, viu? Você já viu um espelho embaçado? Sua vida está limpa ou está embaçada? Opa, o negócio aqui está meio embaçado, eu tenho que resolver uns negócios. Vai esperar até quando? Espelho limpo, não é espelho embaçado não. O que embaça a nossa vida, o que embaraça, nas palavras do escritor aos Hebreus, são os pecados. Mas voltando, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Imagem de quem? Diga comigo, de Jesus Cristo. E como nos parecemos com Jesus Cristo, que é a perfeita imagem do Deus vivo, é o próprio Deus na forma humana. Como? Diga comigo, através do Espírito Santo. Diga, é o Espírito Santo que me molda, é o Espírito Santo que me transforma, para que eu resplandeça a glória do Todo-Poderoso. Eu tenho descanso para você, eu tenho refrigério para você, eu tenho perdão para você, eu tenho graça para você. Valorize a presença dele. Se coloca de pé. Você quer mais dessa presença? Eu quero. Eu quero. Como Moisés, eu quero mais dessa presença. Eu quero mais. Me aproximar mais. Conhecer mais. Como disse Moisés, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais. Versículo 13, e continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lina quem esteja. Nós precisamos mais da presença de Deus.